Olá, estamos começando muito bem mais uma série Revista da Tarde junto com você. E olha só, você que está conosco semanalmente, você sabe que o nosso horário é sempre às 13 horas aqui na Rede Super, canal 31.1. É uma alegria saber que você acompanha toda a nossa programação. E é claro que se você não consegue nos assistir todos os dias através aqui da telinha da TV, nós estamos no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Vem conosco para esse bate-papo porque hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Olha só, a menopausa marca uma transição profunda no corpo feminino, especialmente pela queda dos hormônios, é isso mesmo. E a gente sabe que uma das coisas que pode incomodar a mulher é quando os cabelos começam a ficar diferentes, eles ficam mais opacos, o fio do cabelo fica mais fino, o crescimento dele pode ficar lento. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a saúde capilar da mulher no período da menopausa. E é claro que a nossa convidada especial, ela é biomédica e tricologista, é a doutora Kellen Alves, que veio aqui para nos contar tudo a respeito deste assunto. Vem com a gente nessa conversa aqui. Minha querida amiga, doutora Kellen Alves, amada nossa, né, porque cuida do nosso cabelo, da saúde capilar da gente aqui. E é uma alegria tê-la conosco mais uma vez, né? Não é a primeira vez que você está participando aqui conosco. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada, Clarice. Sempre um prazer enorme estar aqui nesse programa tão especial que fala com todo mundo aí, trazendo muita coisa boa, novidade e saúde sempre em primeiro lugar, né? Sim, minha querida. E quando a gente começa a falar dos nossos cabelos, que é uma das suas especialidades, você, como biomédica, já tem feito a diferença na vida de muitas mulheres, né? Ajudando as mulheres a recuperar a autoestima, a ter novamente o sorriso nos lábios, porque estão se olhando no espelho agora e elas podem dizer: Uau, eu consegui recuperar a saúde dos meus cabelos. É que muitas vezes as mulheres também elas esquecem que o cabelo também precisa ser cuidado, não é mesmo? Às vezes a pessoa cuida da pele, cuida do look, enfim, e esquece de cuidar dos cabelos, mas é fundamental. E a mulher só percebe quando começa a, digamos assim, aparecer algum problema, não é mesmo, Kellen? É verdade. A gente fala que o cabelo é a moldura do rosto. Então, as mulheres, para nós mulheres, não é, Clarice? O cabelo é como se fosse um órgão. Coração, pulmão. Se você tá com um problema no cabelo, é como se você realmente tivesse uma doença muito, assim, que realmente mexe com a gente. Eu sempre falo, cabelo é marcador de saúde. Então, se o teu cabelo está dando alguma diferença, você vê a opacidade, o brilho que você está perdendo, se você vê que ele está caindo demais, alguma coisa está diferente. E a menopausa é esse turbilhão, é esse vulcão de hormônios e tudo, tudo. A gente mesmo não se reconhece. E para a mulher, perder o cabelo ou ver esse afinamento, o cabelo não ter a personalidade dela, tá muito envolvida com o cabelo, né? Hoje até nós brincamos, como quando chegamos aqui falamos, as cabeludas, porque é assim que as pessoas nos chamam, assim que nós nos reconhecemos, Sim, né? e muitas vezes o nosso cabelo passa a ser uma marca nossa, assim como outras Sim. pessoas têm outras características, né, que tornam-se a sua marca, mas no nosso caso, o nosso cabelo não deixa de ser uma marca da gente. Isso é bem interessante e principalmente quando a gente fala de autoestima, né, Kellen? Demais. E agora eu fico pensando assim, por que será que tantas mulheres na menopausa relatam, então, essas mudanças significativas em relação aos cabelos nesse período da menopausa? A menopausa, como a gente acabou de falar, ele é um turbilhão de todas as coisas vão se, parece que derretendo junto ao mesmo tempo. Só que os hormônios são o que influencia demais, né? A perda abrupta assim do estrogênio, que é o hormônio que ele que vai conduzir, ele que cuida do cabelo, né? Ele é um hormônio protetor.
E quando você tem essa baixa do hormônio, você perde muito também a imunidade. Com a perda da imunidade, o cabelo é o que mais vai conseguir, vai ver, né? Porque o cabelo é muito visual. E eu atendo muitas mulheres que falam assim, eu não me reconheço nesse cabelo. Porque a vida toda eu tive muito cabelo, aí elas ficam relatando, eu fiz muito procedimento, será que foi isso? Não, é essa fase hormonal que você está. Então o cabelo reflete essa fase, essa perda do estrogênio, essa baixa dos hormônios afeta todo o corpo, mas o cabelo é que a gente olha e consegue ver. Uma das primeiras coisas, né, que a gente vai perceber que algo está mudando, algo está diferente. Então não é tudo a ver com o que a gente coloca no cabelo ou aplica, né? É de dentro para fora. Com certeza. Entendi. E quando você fala de hormônios, Kellen, conta pra gente quais são esses hormônios mais comuns que a gente poderia trazer aqui para as nossas amigas. Você sabe, não sei se você sabe, mas o nosso programa aqui, o Revista da Tarde, ele é muito assistido por muitas mulheres. Então, claro, os homens assistem também, as famílias inteiras, mas o nosso maior público são as mulheres, olha só. Então, fiquem ligadas aí, mulheres. Kellen, vamos contar aí para a mulherada, então, quais são esses hormônios que podem estar faltando ou podem estar aí trazendo essa diferença na saúde capilar da mulher nessa fase? Então, como a gente estava falando, o estrogênio, né? Tem essa baixa, o estrogênio, a progesterona, mas o estrogênio tem essa baixa muito grande. E aí a gente fica com os andrógenos, que a gente fala que é o hormônio masculino. Com isso, esse andrógeno, ele vai converter, ele vai ativar uma enzima que se chama quinta alfa-redutase. Essa enzima, ela vai converter a testosterona em DHT. É toda uma linha. E esse DHT, ele vai chegar nos folículos que já estão fragilizados, fazendo a queda e o afinamento capilar. Então, o que acontece? Quando você entra na menopausa, e aqui menopausa, a gente vai abrir um leque. Começa no climatério, menopausa e pós-menopausa. Que é essa faixa aí que os hormônios estão oscilando muito. Nessa fase, o que acontece? A gente vai perdendo o estrogênio e ele é um marcador, ele é o protetor da nossa imunidade. Quando a gente perde a imunidade, aumenta a queda. E aqui a gente pode ter 3 tipos de quedas bem importantes nessa fase, que é o eflúvio telógeno, que é aquela queda que você vê o teu cabelo cair demais. O eflúvio é aquele que você pode perder até 600 fios em um dia. Sabe quando você perde cabelo demais? E esse eflúvio telógeno na menopausa, ele pode se tornar crônico. Então, continuar, e por isso a diminuição devastadora de fios. E é assustador, né? Porque já imagina um cabelo comprido, se cair 10, digamos assim, ficou pensando 10, 15, 20 fios de cabelo já pelo chão, já vai aparecer bastante. Um cabelo comprido, principalmente, imagina 600 fios de cabelo todos os dias pelo chão. Sim. É complicado. É. Agora, é por isso, então, que mais de 70% das mulheres reclamam sobre isso. E, inclusive, a gente ouve muito elas falarem que não é também só sobre a queda, mas o fio, ele fica mais fraco. Não é mesmo? Ele fica um fio mais fininho, assim. O que acontece é que na menopausa, a fase anágena, que é a fase de crescimento, ela diminui. E a fase telógena, que é a fase de queda, aumenta. Então, você tem um crescimento menor e uma queda muito maior. E o afinamento, né? Então, até levando nós duas novamente como exemplo, nós já passamos por eflúvios telógenos. Sim. E as pessoas olham para nós e falam, mas vocês estão reclamando, vocês têm tanto cabelo. Mas nós sabemos o que é a nossa queda normal e o que é uma queda
uma queda fora do padrão. Verdade. Então, qual é o padrão? O padrão é você que sabe, você que lava o seu cabelo todos os dias, você já tem o teu padrão de queda. Se isso tá diferente, tá muito acima do que você cai normalmente nas suas lavagens, então ligou um alerta. E aí é hora de procurar um especialista. Muito bem, Kellen Alves, que maravilha, estamos aprendendo contigo hoje aqui. Você, como biomédica, tenho certeza que vai nos ensinar muito essa semana aqui, trazendo muita informação e para as mulheres que nos acompanham, para que a gente possa ter cada vez mais aí os nossos cabelos bonitos, com muita saúde capilar. Obrigada por hoje. Obrigada, sempre um prazer estar trazendo mais informação, né? Hoje a gente vê a menopausa tão em alta, mas ainda tem muito mito, muita coisa a ser estudada, e trazer um pouquinho de informação para as nossas amigas aqui sempre é um grande prazer. Isso aí, obrigada, minha querida, e a gente continua durante a semana. E vamos agora para o nosso quadro Minuto Informação e Negócio. Você sabia que o seu negócio, dependendo do tipo de negócio, das legislações que afetam ele, você precisa guardar documentos de forma permanente? Você já olhou ou verificou se dentro do seu acervo você tem documentos históricos, relevantes para o estado ou para o município em que você está? Cuidado, eles podem ser considerados como arquivos de interesse público e, portanto, precisam ser guardados e arquivados por um longo período de tempo. Aqui é Ana Araújo, no quadro Informação e Negócios, para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Kellen, eu gostaria de trazer aqui uma estatística. Estudos mostram, olha só, que o diâmetro do fio de cabelo pode reduzir em até 30% após a menopausa. Veja só, pode afinar o fio de cabelo. Fale um pouquinho sobre esse efeito que acontece no cabelo da mulher quando ela está na menopausa, Kellen. É verdade, Clarice. Como a gente falou, a menopausa é um turbilhão na vida das mulheres e o nosso cabelo é muito afetado. Já estávamos falando sobre o estrogênio, né? Ele é o nosso protetor, e na menopausa, com a queda do estrogênio, tem a queda da imunidade. E aí abre-se um leque para várias doenças autoimunes. E é importante a mulher sempre ter um olhar nela mesma. Preste atenção, não só no cabelo, mas nas sobrancelhas. A sobrancelha, ela também é um marcador junto com os fios, e nós temos uma doença bem importante que se chama alopecia frontal fibrosante. Ela geralmente começa na menopausa, pós-menopausa, e ela pode afetar até 52% das mulheres. E o que seria essa alopecia frontal fibrosante? É uma doença autoimune e começa com a perda das sobrancelhas. A mulher fala: não, eu já estou mais velha, os meus pelos estão afinando, os meus cabelos estão afinando, a minha sobrancelha está igual. Não, não é. Ela perde a sobrancelha e depois ela começa a perder a costeleta. E esse afinamento, né, essa perda de fios, ela vai perdendo essa linha e o cabelo vai indo para trás. Só que nessa doença, cada vez que o fio cai, não é que ele vem 30% mais fino, ele faz uma fibrose, ele fecha, cauteriza. Então, se você puxar pela memória, com certeza você já viu alguma familiar ou alguma conhecida ou alguém na rua, uma mulher que te chama a atenção, que tem uma calvície bem aqui, assim, bem prominente, né? Isso se chama calvície, alopecia frontal fibrosante. É importantíssimo você, assim que começar a ver que a sua sobrancelha está caindo, que você teve uma retração aqui na costeleta ou mesmo na testa, procurar um especialista, porque quanto mais cedo você começar a cuidar, menos cabelo que você vai perder. Lembrando que quando o cabelo cai, ele não retorna, porque ele fecha, ele cauteriza esse folículo.
Uhum, entendi, Kellen. E muitas mulheres relatam também a questão do crescimento, né? Porque tem a questão da queda e a questão do crescimento do cabelo também. Como que você vê isso? Pela falta do estrogênio também, é isso. O crescimento, que às vezes você tinha ali 3, 4 anos de crescimento, que é a fase anágena, ele vai diminuindo. E a fase telógena, que era menos cabelos nessa fase, faz ao contrário. Você fica com mais cabelos na fase de queda, que é a fase telógena, e menos cabelos na fase do crescimento. Uhum. E é verdade que o metabolismo pode, claro, muda, a gente sabe que muda, né, na menopausa, mas quando se fala de cabelo, a redução do metabolismo basal após os 45 anos também influencia, certo? Influencia muito porque começa também a ter uma resistência à insulina, os hormônios da tireoide também começam a influenciar muito. Eu sempre falo, cabelo é marcador de saúde. Se você sentiu que o teu cabelo está muito diferente, refaça os seus exames, porque é pelos exames que nós vamos ver, né? Uhum. É muito importante também para cabelo, zinco, ferro, ferritina, complexo da vitamina B, tudo isso vai influenciar demais no cabelo. Isso que eu ia te perguntar. Agora, tanto vitaminas quanto hormônios, tem que cuidar também com os excessos, não é mesmo? Por isso que você bem falou aqui que é importante também essa mulher ter um acompanhamento médico. Sim, o cabelo é uma lacuna, né, que a gente tem aí dentro da menopausa, mas todo o resto você tem que estar com um médico da sua confiança, um ginecologista que vai estar te orientando como fazer e se fazer essa reposição hormonal. Entendi. E tem também quem diga que o couro cabeludo ele inflama a ponto de a pessoa sentir mesmo, né? De aparecer bolinhas, algumas feridinhas, alguma coisa assim. E nesse caso também tem tratamento, também da mesma forma pode ser o efeito da falta de hormônios. Tem a questão aí todo do metabolismo que estávamos falando, né? Que a gente vai falar para frente também dos hábitos diários. Quando você sente uma inflamação, uma coceira persistente, feridinhas, pústulas no couro cabeludo, eritema, vermelhidão, isso pode ser uma doença autoimune começando. Uhum. A doença autoimune às vezes começa com uma coceira. Uma calvície pode começar com uma coceira. A alopecia frontal fibrosante, ela começa com uma coceira, com uma ardência, com umas feridinhas, umas pústulas. Então, isso é muito importante. Sempre fique atenta ao seu couro cabeludo, porque isso pode estar mostrando que você está desenvolvendo alguma coisa bem mais séria. Interessante que você falou, né? Ficar atenta a esses sinais que podem ir aparecendo. Mas eu fico pensando aqui que quando a pessoa sente que está acontecendo alguma coisa ali, uma feridinha, bolinhas, alguma irritação, a pessoa fica até com medo de lavar o cabelo, que dá a impressão que ele vai cair mais. Como que você vê essa relação entre lavar o cabelo mais ou menos durante um processo desse? Mito, né? Sempre a gente... Lavar o cabelo demais, quando a gente era criança, a gente escutava, vai apodrecer esse cabelo, lavar cabelo demais. Não, limpeza nunca faz mal, né? O importante, um ambiente limpo, o teu couro cabeludo estando limpo, o teu cabelo desenvolve melhor. Lembrando que cada vez que você dorme de cabelo mais sujo, fica dias sem lavar, tudo comidinha para bactéria. Então, é um ambiente perfeito para ela. Sebosidade, quente e sujidade. É perfeito para proliferar as doenças do couro cabeludo. Então, lave sem medo. Já que a gente falou sobre a lavagem de cabelo, né, sobre essa proliferação que pode acontecer no couro cabeludo que não foi devidamente higienizado por esse medo até que a queda possa aumentar, será que é verdade que dormir com os cabelos molhados pode danificar a raiz do cabelo? Pode trazer algum problema para a nossa saúde capilar? Olha, eu digo assim, que sempre é bom você secar pelo menos o couro cabeludo, secar a raiz.
E se você tem um cabelo compridão e não tem tempo de secar o cabelo todo, coloque uma toalha e durma sobre ele, mas seque a raiz do cabelo, porque é isso aí que eu acabei de falar. É o ambiente perfeito, mesmo estando limpo, mas é quente e úmido. E bactéria adora esse ambiente. Então, realmente, dormir com o cabelo molhado, eu não indico. Eu indico você seque pelo menos o couro cabeludo e aí o comprimento, põe uma toalha bem felpuda que ela vai absorver essa água, né? Muito, muito interessante. Bom, falamos aqui sobre o afinamento do fio, sobre queda, sobre a questão do couro cabeludo quando está irritado e também falamos sobre a importância de higienizar os cabelos corretamente, certo? E isso serve para os homens e para as mulheres, não é mesmo? Com certeza. Os homens têm esse problema também com a chegada da idade ou não? Os homens não, mas os homens, eles têm maior oleosidade no couro cabeludo. E o excesso de oleosidade pode fazer o entupimento do folículo capilar, também ajudando na calvície, né? Fazendo porque um cabelo que está muito entupido ali, aquele folículo, ele pode prejudicar a saúde capilar. Então, mas os homens tendem a lavar mais os cabelos, né? Eles geralmente tendem a lavar mais que as mulheres. Justamente por, claro, né, ter menos cabelos, geralmente, mais curtos e tal. Agora, um cabelão como o nosso, assim, né, vamos falar sério aqui, né? Curitiba, né, falando da nossa região aqui, Curitiba é uma região que geralmente à noite é fresquinho, o clima não é tão quente. Principalmente no inverno, é sofrido, né? A vontade é de não lavar o cabelo todos os dias. É verdade. Mas o ideal é lavar o cabelo todos os dias ou pode ser dia sim, dia não, ou a cada 2 dias? Isso é muito personalizado de cada pessoa. Você sabe o quanto você produz de suor, o que vai te incomodar. Lembrando que o suor tem um odor. Então, às vezes, a gente passa por pessoas que estão com o cabelo muitos dias sem lavar e você sente aquele odor. Mas quem faz academia tem que lavar todo dia, viu, gente? Porque, voltando, o suor, mais a oleosidade, mais o cabelo quentinho, é uma festa para a bactéria. E então, para quem é adepto ao shampoo a seco, o que você acha disso? Eu acho que ele é uma mão na roda para quando você tem um evento, alguma coisa que realmente não deu tempo. Mas entre o shampoo a seco e lavar o cabelo, sempre é melhor lavar o cabelo. Sempre é melhor Porque lavar. assim, aconteceu alguma coisa, você passa naquele dia, se conseguir à noite mesmo lavar, no mesmo dia ou no próximo, não deixar, porque é resíduo acumulado no couro cabeludo. Sim, sim. Claro que vai, né, como você falou, vai resolver o problema daquele momento. Às vezes a mulher está na academia, por exemplo, e aí ela só vai tomar uma ducha rapidinho, não vai lavar o cabelo, não dá tempo, né, de lavar e secar. Então ela vai usar esse shampoo a seco para dar uma disfarçadinha, não deixar o cabelo oleoso para ir pro evento dela. Pro trabalho. E lembrando que aí quando ela chegar em casa, ela vai ter o suor, a sebosidade que o couro cabeludo produziu e o excesso de resíduo do shampoo a seco. Uhum. E aí, se for dormir com tudo isso, com certeza as bactérias vão adorar. É chegar e lavar. E um cabelo limpo é uma delícia, não é mesmo? É verdade, né? Um cabelo lavado. Cheiroso, um cabelo né? limpo. Eu amo um cabelo cheiroso, perfumado. É verdade. E hoje em dia, só para terminar a nossa conversa de hoje, já que a gente está falando de shampoo a seco e tudo mais, tem também os perfumes capilares e tem uns maravilhosos. Tudo bem usar perfume de cabelo? Tudo bem se for perfume capilar. Porque o perfume normal, ele contém álcool. E aí vai ressecar o cabelo. E o perfume capilar foi desenvolvido para essa finalidade. Também você pode usar, hoje a gente tem óleos tão perfumados para o cabelo, e você pode usar esses olhinhos, né, no comprimento várias vezes ao dia até. Não é aquele mito, um óleo bom não vai deixar o cabelo pesado, ele vai estar ali te ajudando
para que esse cabelo não faça nó, para esse cabelo ficar mais solto. E o perfume muito agradável. É E vai verdade. estar fazendo essa umectação ali, cuidando das tuas pontas. Agora, vamos explicar um pouquinho antes de prosseguir aqui com algumas dicas que você traz para nós, algumas informações sobre a saúde capilar. O que é ser uma tricologista? Muita gente não sabe. Vamos explicar para o pessoal. O pessoal acha que é quem faz tricô, né? Mas não é, não. Tricologia é a ciência que estuda a saúde capilar. Então, é uma especialidade e que cuida do cabelo, né? Dessa moldura que Deus deu para nós, para emoldurar o nosso rosto e deixar as mulheres cada vez mais bonitas. Sim, e com a autoestima lá em cima. E é claro que como biomédica você cuida de várias áreas, né, da saúde aí da mulher, principalmente, né? Eu não sei se você atende homens também. Também. Também? Homens e Tudo que mulheres. envolve cabelo, eu atendo. Ah, perfeito. Então, e os homens também estão procurando esse atendimento muito ultimamente ou não? Sim, então eu atendo muitos homens também que estão em busca, porque a calvície pega eles com força, né, Clarice? E vários pré e pós-implante, porque o implante capilar, ele é mais um tratamento, ele não é o fim da queda capilar. Então, ele tem que continuar tratando para que esse terreno biológico, que é o couro cabeludo, consiga continuar produzindo folículos capilares ali de boa qualidade. Interessante isso que você falou. Então, a pessoa, o homem principalmente, né, que faz um implante capilar, ele precisa daí manter um tratamento para que esse cabelo realmente tenha qualidade, que seja bom. Não é só ir lá e fazer o implante, não. Tem que cuidar. Porque quando ele faz o implante capilar, geralmente os folículos capilares são retirados da parte de trás da cabeça. Essa parte de trás, os folículos, eles não tiveram essa situação da testosterona converter em DHT. É interessante, Clarice, porque essa conversão da testosterona nesse DHT que vai fazer o afinamento capilar só acontece na parte de cima do cabelo. Então, os folículos que são retirados da parte de trás e implantados em cima nunca mais caem. Veja só que interessante. Mas o restante vai cair. Por isso que muitas vezes nós vemos homens que fazem um implante e depois de algum tempo você só vê aqueles cabelinhos que ficaram realmente implantados. A gente até brinca que parece cabelo de boneca. Por quê? Porque essa pessoa fez um implante, mas não teve um acompanhamento, não continuou tratando para que aqueles outros cabelos que ainda estavam ali continuassem no couro cabeludo. E assim, se ele não tratou, eles afinaram e pararam de crescer. E aí ele só ficou com os cabelos implantados. Entendi. Aí entra a importância do tratamento, Kellen, mas um tratamento bem feito e com uma pessoa de confiança, né? Porque precisa ser uma pessoa que realmente tenha formação, uma pessoa que saiba o que está fazendo nesse cabelo, porque pode até piorar. Sim. Eu sempre falo que cabelo é disciplina, como tudo. Homem que faz um tratamento de alopecia androgenética, que é a calvície, ele precisa de disciplina, porque não é só o que a gente faz no consultório. Eu sempre digo, 50% é o que eu faço no consultório e 50% é o que você faz em casa, né? É lavar corretamente, é usar o tônico sempre, é fazer a suplementação, é comer bem, porque cabelo é 80% de proteína. Então, eu sempre falo, um cabelo bonito começa no prato. Isso mesmo, é muita proteína. Ovos, carnes, não é mesmo? Abacate, o que mais? Proteína de soja também tem, os laticínios, né? Mas hoje a gente já tem uma noção de que nós precisamos de 1 grama de proteína por quilo. E aí a pessoa fala, mas eu como um frango ali, um peito de frango, que tem 100 gramas.
mas não é 100 gramas de proteína. Vai ter 20, 25 de proteína. Então, o cabelo, a gente tem que entender que o cabelo é 80% em média de proteína. Só que o nosso cérebro entende, o nosso corpo, que o cabelo não é uma coisa de primeira necessidade. Então, se você faz a ingestão baixa de proteínas, o teu corpo vai guardar essas proteínas para os teus órgãos vitais, para eles continuarem trabalhando. E o cabelo, ele entende que você vive sem cabelo ou com cabelo ruim. Então, o cabelo precisa dessa fonte de proteína. Você tem que comer muito bem para que sobre proteína para o cabelo. Porque primeiro, lembrando, o corpo vai guardar para os órgãos vitais, produção de sangue, e aí no final é que sobra para o cabelo. Muito interessante, Kellen, essa questão da proteína aí, de ter de sobra aí para que o cabelo possa também ficar bonito. E quando a gente pensa nas frutas, tem alguma fruta que você acha importante ou necessária diariamente para que se tenha um cabelo bonito? Olha, eu digo que é o que os nutricionistas sempre dizem, é um prato colorido, né? Deus fez tudo tão perfeito que tudo que a gente precisa, os micros e os macros nutrientes, eles se encontram em várias coisas. Então, os leguminosos, né? O feijão, a carne, frutas, verduras, folhas verdes, tudo isso é a contribuição para que a gente tenha não só um cabelo, mas um corpo saudável. Porque o cabelo é a pessoa, se ela está com um déficit de zinco, de ferro, ferritina, complexos da vitamina B, vitamina D, que também faz muita diferença, né? Sim. E aqui em Curitiba, todo mundo tem uma falta ali da vitamina D. É, porque quase não tem sol. Então tem que repor, né? Sim. O ideal, claro, não é repor sem uma receita médica. Nunca. É consultar o médico, a gente gosta de deixar isso bem claro Sim. aqui, porque também vitaminas em excesso pode trazer toxicidade, mas o ideal é que se consulte, né, um especialista, um médico, para repor essa vitamina D. E olha que a maioria, acho que em Curitiba, pode ser que precise. Pode ser. É mais provável que precise. O mais importante é você olhar os seus exames. Porque hoje a gente tem muita moda dos influencers, Sim. as gominhas de cabelo. E como você falou, o excesso de vitamina também pode causar queda capilar. Porque você pode estar tendo um excesso de uma vitamina que você não precisa. Né? Sim. Então, lembrando, se o influencer fala dessa gominha ou aquilo, não. Você tem que olhar os seus exames, falar com o médico da sua confiança, levar num especialista da sua confiança e ele sim vai falar o que você precisa e o que às vezes você está em excesso. Muito bom, muito bom. Já que a gente está falando de qualidade de vida, boa alimentação, suplemento alimentar, que tal a gente falar um pouquinho sobre o sono? O sono pode influenciar diretamente na saúde capilar? Demais. Toda essa questão da menopausa, a mulher fica, né, com irritabilidade, o sono picado, os calorões, tudo isso faz com que todo o nosso corpo tenha um estresse. E esse estresse oxidativo vai fazer com que o teu cortisol aumente. E o cortisol aumentado, cabelo cai. Entendi. Olha só quanta informação hoje você trouxe para nós hoje aqui, Kellen. Até eu acho que a gente já poderia ir passando seus contatos, se você vai continuar nessa semana conosco, aqui vamos continuar em vários episódios ainda, mas de repente tem alguém querendo te conhecer melhor. Vamos passar o seu contato aqui? Claro, o meu Instagram é kellenalves.spa do cabelo. Lá no Spa do Cabelo, onde a Clarice frequenta, Sim. Nós temos um lugar especial para cuidar de você e trazer todos os benefícios que a tricologia pode trazer para o teu cabelo. Perfeito, muito obrigada por hoje, minha querida. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando, que bom! Agora nós vamos para o nosso quadro Saúde Feminina. Reposição hormonal, quem deve fazer e quando fazer?
Calorão, irritabilidade, secura vaginal, aquela memória que te enlouquece, você não lembra de nada, esquece tudo a todo momento. O despertar noturno, aquela insônia, oscilação de humor, tudo isso está envolvido com a menopausa ou até mesmo com a transição da menopausa. É aí que a reposição hormonal entra para toda paciente que seja bem avaliada. Exames físicos, exames de laboratório, ver a sua história pessoal, a sua história familiar para ver se você é uma ótima candidata. A princípio, toda mulher é uma ótima candidata, exceto aquela que infelizmente ela teve um quadro de câncer de mama. Essa paciente eu não vou poder pensar em reposição hormonal. Todas as outras fazem parte desse grupo que vão se beneficiar muito. Nós vamos te dar uma reposição em que eu vou te dar muito mais benefícios do que riscos. Eu vou proteger a tua parte cardiovascular, eu vou proteger a parte óssea, evitando que você tenha osteopenia e osteoporose. Então, reposição hormonal, sim, ela deve ser feita. Nós temos que respeitar o momento de iniciar, que é a janela de oportunidade de até 10 anos, que vamos conversar um pouquinho mais para frente. Mas ela é segura, você tem que se sentir segura e decidir com o seu médico qual o melhor momento e qual a melhor via para fazer essa administração. Avaliar a paciente é o mais importante. Você tem que se sentir bem, segura, empoderada. A reposição hormonal te traz todos esses benefícios, te trazendo para uma vida atualizada e moderna. Eu sou a doutora Celeste Regiane, ginecologista no quadro Minuto Saúde Feminina para o Revista da Tarde. Kelly, minha querida, tá tão legal conversar contigo sobre saúde capilar, a beleza dos cabelos, tem a ver com a nossa autoestima, não é mesmo? E por falar em autoestima, eu lembro muito bem que quando a gente era criança, a nossa mãe dizia assim, precisa cortar o cabelo, porque daí vai cortar e o cabelo vai fortalecer, vai crescer mais rápido, alguma coisa assim. Mito ou verdade? Mito. Cortar a pontinha não vai fazer não o teu resolve? cabelo crescer. E não fortalece, nada disso. O que faz cortar o cabelo, ele melhora esteticamente, né? Então, o que acontece? Se você tem um cabelo com ponta dupla e você não corta, esse cabelo vai quebrando, abrindo a ponta e ele vai quebrar aqui em cima, ó. Então, sim, cortar o cabelo é primordial para a saúde estética do fio, para que o fio continue bonito, você não tenha aquele embaraço, vai desembaraçar o cabelo e vai quebrar, né? Então, às vezes, agora, no verão, as mulheres prendem o cabelo demais, vão à praia, à piscina. Eu indico até cortar as pontas antes de ir à praia. Porque geralmente as pessoas falam, não, eu vou para a praia, eu vou estragar bem o meu cabelo, depois eu volto para reconstruir. Não se reconstrói uma coisa que já foi danificada nessa altura. Então, se você já sente que a tua ponta já está pegando, corte o cabelo antes de ir para a praia. Porque aí, na torção, no coque, no rabo de cavalo, você não vai fazer com que essa ponta que já estava aberta se desalinhe até aqui. E aí você vai perder muito mais cabelo. Olha só que interessante essa dica que você trouxe. Aliás, você trouxe tantas dicas para a gente nos primeiros episódios. Você falou sobre a questão dos nutrientes, dos hormônios, as vitaminas. E eu quero falar um pouquinho mais aqui. Eu estava lembrando do quanto que as pessoas esquecem de repor as vitaminas, não é mesmo? Com a vitamina D. Me parece que mais de 80% das mulheres na menopausa reclamam a falta de vitamina D, ou estão com falta e às vezes também nem sabem, né? Então é importante ter todos esses cuidados que você trouxe para nós, questão dos nutrientes, a questão de estar consultando um médico para saber como que está, o que essa pessoa precisa e, é claro, tratar com uma pessoa de confiança quando se trata também da saúde capilar, como qualquer parte do nosso corpo, porque tudo é importante, não é mesmo, Kelly? Tudo é importante. Mas vamos falar um pouquinho agora de moda, de tendência dos cabelos. A gente que acompanha também o pessoal nas redes sociais, as famosas nas redes sociais, a gente percebe assim muitas famosas com os cabelos tão bonitos, embora elas estejam já na menopausa, já faz um bom tempo. E será que necessariamente, né, precisa-se ter um cabelo curto quando se entra na menopausa? Isso é coisa do passado? O que você acha disso?
isso. Eu acho que a mulher na menopausa, ela pode fazer o que ela quiser, né? Mas sim, realmente, antigamente, falava, quando se faz 40 anos, tem que cortar o cabelo. Cabelo comprido para mulher envelhece. E hoje a gente vê aí nas telas, né? Angelina Jolie e Sarah Jessica Parker e tantas outras mulheres 50 a mais, belíssimas de cabelo comprido. Mas é claro, para ter um cabelo comprido e que seja bonito, você precisa cuidar, tratar. E aí sim, hoje tem uma variedade de produtos e tratamentos e suplementos que vão ajudar a você ter um cabelo que desenvolva, não é? Eu acho muito interessante mulheres 40 a mais com cabelos longos bem cuidados, claro, Sim. né? Porque também não adianta ter um cabelo longo e, como você falou agora há pouco, com as pontas quebradas, aquele cabelo fininho na ponta, aquele cabelo assim que a gente percebe que não é cuidado. E como é bonito, né? Quando a gente cuida, a gente se sente bem. Sim. Eu acho que traz um bem-estar pra gente. Eu imagino que você ouve muitas coisas, assim, muitos relatos no seu consultório. É porque é um fator emocional. Dentro de todos esses que nós falamos, a menopausa, ela pesa muito o fator emocional. Porque a mulher, ela vai vendo a menopausa tirar os traços da vida dela, que ela olhou no espelho e se viu a vida toda, né? Então, é a cintura que vai perdendo pela falta do hormônio. Se não cuidar também, né? Porque se cuidar, pode ter cintura. Se cuidar, fica. Isso. Mas, assim, são os traços femininos que, por falta desse hormônio, também vão desaparecendo. E aí, o cabelo é alguma coisa que ela fala, não, isso aqui ainda sou eu. Então, ela se apega no cabelo. Mas para isso tem que ter um cabelo bonito. Eu tenho muitas pessoas que conheço que têm alguns cabelos que ela quer continuar com o comprimento, mas não tem mais, né? Porque o cabelo branco, ele traz essa aspereza. Então, existem hoje tratamentos específicos para cabelo branco, para ele voltar a ter uma emoliência, um brilho e para você ter um cabelo bonito, porque como a gente falou, né, não adianta só ter o comprimento, tem que ter um cabelo bonito, com volume e que seja disciplinado também, porque o cabelo branco, né, Clarice, ele é indisciplinado. É verdade, ele é totalmente, não é mesmo, Kelly? Kelly, eu queria falar com você também sobre os níveis altos de estresse, tá? O quanto que eles podem elevar o cortisol do nosso organismo, e isso pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial, porque quando você tem um nível de estresse muito alto, que o cortisol vem e ele pode desligar os fios, os folículos capilares. Vai resultar numa queda terrível. Você também. vai ter uma queda antecipada por causa do nível de estresse. É claro que hoje, numa vida que a gente vive corrida e tantas coisas, mas uma dica, tente amenizar, tente controlar o teu estresse. Procurar um hobby, praticar um exercício, algo que vai trazer você novamente para o teu estado mais em paz, e isso faz diferença em todas as células do teu corpo, e o teu cabelo vai se beneficiar também. Muito bem. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar e que muita gente talvez tenha dúvidas é quanto aos equipamentos, as ferramentas quentes que a gente usa no cabelo, que é claro, né? Nós mulheres, a gente está sempre inventando moda e isso é muito legal, porque a gente gosta de se reinventar, de cuidar da nossa imagem, estar sempre bonita, não é mesmo? Então, a gente acaba usando algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas quentes, eu não sei se esse termo seria o correto, digamos assim, para o secador de cabelo, a chapinha, o babyliss, e aí vai, né? Tem tantas coisas, e olha que cada vez aparece mais esses tipos de aparelhos. Será que esses aparelhos, eles podem também contribuir para a queda de cabelo ou até para enfraquecer o nosso cabelo? Para queda não, porque como a gente já falou, a queda, ela vem de dentro para fora. Então é a questão do estresse, a questão hormonal, é a questão da má alimentação, mas para a quebra, com certeza. Se você faz o uso de ferramentas quentes sem proteção térmica, que é muito importante a proteção térmica. E aqui eu quero também ressaltar de bons produtos.
né? Porque senão você não tem a proteção térmica que realmente necessita. Não usar com tanta frequência ou usar um pouquinho mais longe, sabe? O secador não tão perto, mais longe. Deixar o cabelo secar naturalmente um pouco ou um pouco mais longe com um jato mais frio, porque até temos assim, tem muito adolescente que dá uma secadinha no cabelo, pega a prancha com o cabelo úmido ainda e passa. Isso cria uma situação chamada bubble hair. Ele cria bolhas de ar dentro do cabelo. Ele literalmente fritou. Então ela pegou o cabelo que ainda estava úmido, ainda tinha água e passou a prancha ou o secador muito perto, ela cria bolhas dentro do fio. E aí, para esse fio quebrar, é muito rápido. Curioso isso que você nos traz. Então, há diferenças, né, no uso aí dos aparelhos quentes nos cabelos. Por exemplo, se a pessoa for usar uma chapinha, então, o ideal é secar primeiro o cabelo para depois passar a chapinha, né? Estar ou a prancha, 100%. Né? Tem gente que chama de prancha, Isso. outros chamam de chapinha. Tem que estar seco. 100% seco. A prancha, ela faz duas situações, né? Porque além do aquecimento, ainda tem a tração. Uhum. E esse aquecimento e tração, e quantas mais vezes a gente faz isso, ela vai desgastando e tirando as cutículas capilares. O cabelo é revestido de cutículas capilares. Uma vez que você ficou deslizando ali com aquela tração e a temperatura, você vai perder as cutículas. E por isso o afinamento e a quebra tão grande. Uhum. Aí a pessoa fica com o cabelo muito armado em cima e as pontas finas. E aí fala, mas eu tenho que fazer uma progressiva porque o meu cabelo está armado. Não é que está armado, aquela era a densidade capilar que ela tinha. Só que ela ficou passando tanto a prancha que aqui está todo quebrado. Aquilo foi uma quebra que ela teve. E aí tem que esperar esse cabelo recuperar. E leva tempo. E leva tempo. Nada e como no que seria cabelo um é tratamento rápido. assim para esse cabelo que foi danificado pelos aparelhos quentes? Você faz esse tipo de tratamento também? A gente faz o tratamento terapêutico, lembrando que o cabelo que foi quebrado não tem que esperar crescer. O que a gente vai fazer são tratamentos no couro cabeludo para ativar o crescimento. Uhum. E aí o corte pode ajudar um pouquinho também a tirar aquelas pontinhas que estão danificadas. Sim. Muito bom. O corte terapêutico, eu que estou chamando aqui de corte terapêutico. Muito a gente tem o corte terapêutico que se chama o corte bordado, que é, sabe quando você tem um cabelo que é cheio de quebradinhos? E aí você vai lá e corta a pontinha, mas não adianta. Então é esses cabelos quebradinhos que estão embaraçando. Então o corte bordado, que a gente fala, é um corte feito manual, não por máquina, manual, que você vai tirar somente aonde é necessário. E dá muita diferença. Nós, mulheres, gostamos de falar do quê? De moda, de saúde, de tudo, né? Na verdade, nós gostamos de falar. Mas quando a gente fala de beleza e dos cuidados com a nossa vida e com qualidade de vida, a gente gosta muito também, não é mesmo? É verdade. Porque a gente se importa muito com tudo, inclusive com isso. Bom, e os nossos cabelos são tão importantes aí para todas nós. E quando nós mulheres entramos na menopausa, a gente sabe, né, que vem aí alguns desafios, mas nem tudo está perdido. Ainda bem que tem como recuperar, tem como reverter essa situação. Eu percebo, Kellen, que muitas mulheres, quando entram na menopausa, e isso é quase que normal, né, nem todas, elas ganham um pouco de peso. Sendo assim, elas vão recorrer a um emagrecimento rápido. E agora está a tendência daquela caneta emagrecedora, tá? Eu gostaria que você falasse se tem alguma coisa que pode prejudicar nesse tratamento aí, na questão dos cabelos, nessa fase da vida da mulher. As canetas emagrecedoras foi um boom, né? Traz muitos benefícios, mas alguns desafios. E dele... um dos grandes desafios é a queda capilar. E por que que as pessoas que estão fazendo o uso das canetas emagrecedoras tendem a perder muito cabelo? É culpa da caneta ou é culpa do indivíduo? Então, o que acontece é que com as canetas emagrecedoras, as pessoas perdem peso muito rápido. E o corpo, ele não está habituado com isso. Enquanto você perde peso muito rápido,
o seu corpo passa por um estresse biológico e o seu corpo entra num modo sobrevivência. E o que é um modo sobrevivência? Vamos guardar energia para os órgãos que são nobres, que precisam estar bem cuidados para que esse corpo continue sobrevivendo. E aí cabelo não é prioridade para o nosso corpo. E aí é que o cabelo despenca. Então, o que eu posso te dar de dica é, sim, vai perder muito cabelo? Faça uma boa alimentação. Lembre de comer proteína, porque a pessoa fala, ai, não consigo comer, e aí come um docinho, come uma bolachinha. Não, se for comer, coma proteína. E também a gente tem a baixa absorção de micronutrientes, e ferro, ferritina, complexo da vitamina B12 e todas essas coisas que pode ser suplementado. Então, não é a caneta propriamente que faz o cabelo cair, e sim essa baixa absorção de calorias. E aí o seu corpo vai guardar essas poucas calorias para o que é realmente o modo sobrevivência, para que você possa estar com o coração, o pulmão, os rins funcionando e o cabelo vai cair. Entendi. Então, são vários fatores aí que precisam ser analisados e tratamentos associados. E, por falar em tratamentos associados, eu já penso nos tratamentos que você oferece na sua clínica. Kellen, conta pra gente como que funciona todo esse atendimento, esse tratamento, né, para recuperar a autoestima de homens e mulheres que vão lá procurar você aí quando se trata de saúde capilar. Então, o que eu ia falar para você é que você pode usar as canetas emagrecedoras e pode fazer uma estratégia de tratamento para que esse teu cabelo não caia tanto assim, né? E essas são as estratégias que nós temos lá no nosso espaço. Eu vou chegar e você vai ter um exame de tricoscopia digital. A gente vai olhar realmente o teu couro cabeludo, a tua fibra capilar e ver como está esse couro cabeludo. Junto com a tua anamnese, que você vai contar o que já aconteceu com o seu cabelo, como já foi, como é o seu dia a dia, seu estilo de vida, como é a sua alimentação. Junto com isso, seus exames laboratoriais e com esse apanhado, aí sim eu vou fazer um protocolo de tratamento específico para você. Porque lembrando que o indivíduo é único, então não é porque, para minha amiga ela tomou isso e deu certo, mas às vezes as tuas deficiências são outras. Às vezes você já tem geneticamente uma alopecia androgenética, você já tem ali geneticamente uma calvície, uma doença autoimune que já vem em algumas gerações. Então o indivíduo é único e o tratamento é personalizado, é único também. Muito bom e importante isso que você falou. Cada um é único e nada como um profissional preparado para saber avaliar e trazer um tratamento com soluções, digamos assim, um tratamento efetivo, Kellen. E você é uma dessas pessoas que está realmente cuidando, né, da autoestima das pessoas e trazendo tanta felicidade aí nesse quesito aí. Principalmente, eu sei que os homens também procuram, mas principalmente para as mulheres quando entram na menopausa, porque esse é o foco principal da nossa conversa nessa semana. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu endereço, caso você queira deixar, os seus contatos. Inclusive, eu quero ressaltar que você lá nas suas redes sociais traz bastante informação também sobre isso. Porque daí, de repente, as pessoas podem te seguir lá no seu Instagram, né? Que tal passar seu Instagram já aí para o pessoal? Perfeito. O meu Instagram é @Kellen com L só e N no final, Kellen Alves, _spa do cabelo. Eu fico na rua Mateus Leme, 2671, ali no Centro Cívico, bem pertinho do Hospital Ônix, e ali nós temos um espaço cuidado e feito para você, cuidar do seu couro cabeludo e da sua fibra também, porque a mulher precisa, né, estar com esse cabelo assim, bem brilhoso, macio, e ali nós temos
tratamentos para a juventude dos fios, para aceleração de crescimento, tratamentos para calvície, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, que é essa queda gigantesca que acontece, e também temos tratamentos específicos de embelezamento para cabelos brancos, pós-praia agora, que vem bem danificado, melhora da umectação, da maciez. Temos realinhamento que é vegano, com Anvisa, tudo certinho, pode fazer em grávida, pode fazer em criança, lembrando que é um lugar de saúde, então a gente não trabalha com nada ali que vai colocar a tua saúde em risco. E pegando um gancho também, Clarice, falar das colorações, né? Isso. Hoje em dia nós temos colorações que estão muito adequadas à mulher na menopausa, que são colorações com um percentual menor de amônia, sem amônia, que vai, além de tratar e cobrir o cabelo branco, vai ter um cabelo sedoso e brilhoso. Então, lá nesse espaço que nós temos, é tudo para você se sentir melhor. É o bem-estar para você sair de lá calma, renovada. Excelente! Realmente eu recomendo, conheça o espaço Kellen Alves. Kellen, que alegria ter você nessa semana toda aqui com a gente. Muito, muito obrigada por todas essas informações que você nos trouxe. Parabéns, sucesso. Você é uma mulher cristã, a gente sabe. O teu trabalho tem propósito. Eu sei que você tem muitos testemunhos. Quem sabe você volta aqui nesse programa, ou quem sabe até no Vida e Atitude, eu não sei, né? Para só contar o testemunho de como que você chegou, onde você chegou e se tornou esta mulher incrível que você se tornou. Que tal? Já fica o convite aqui. Será um prazer. Porque a sua história é linda. Ah, é verdade, né? Será um prazer, como sempre, e eu espero você no Kellen Alves Spa do Cabelo, para também lá vocês saber os segredinhos meu e da Clarice, para a gente estar com um cabelão assim na menopausa. Isso aí, minha querida. Muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe grandemente. Obrigada. Amém. E você que nos acompanhou, olha só que interessante, a menopausa não é sinônimo de perda, não. É interessante a gente entender que é um período de adaptação, nos perceber, entender o que está acontecendo com o nosso corpo para conseguir cuidar de forma mais respeitosa, consciente, com tranquilidade e paz. E assim a nossa autoestima vai ficar maravilhosa. E agora nós vamos para o quadro Minuto Fala, Doutora. Hoje nós vamos falar de hábitos alimentares que deixam a sua pele mais saudável e bonita. A beleza também vem do prato. Frutas vermelhas, cenoura, abacate, castanhas e folhas verdes são ricas em antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce. Já o excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados inflamam o corpo e envelhecem a pele. Inclua mais cores no seu prato e beba bastante água. A sua pele reflete o que você come todos os dias. Aqui foi a doutora Gemi Mirata, no quadro Fala Doutora, para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora! E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Deixo meu abraço carinhoso para você e que Deus o abençoe grandemente.